Fala turma, Rafael Quirino, tudo bem? Trazendo para você aqui uma das etapas do processo de exame físico, né, junto com a anamnese, a semiologia, a semiotécnica, enfim, tá? Avaliação respiratória, ok? Existe, pelo menos da minha parte, uma preocupação muito grande com relação a captar sinais e sintomas do paciente, principalmente o paciente em estado grave. É uma prerrogativa, é uma função essencial da enfermagem. É necessário que você, tá, faça essa avaliação o mais detalhada, o mais minuciosa possível. Agora eu lhe pergunto, você sabe fazer realmente essa avaliação quando lhe pedem para fazer, por exemplo, a checagem dos sinais vitais? Você checa de forma adequada, faz uma avaliação respiratória adequada, principalmente agora no período de pandemia, como é a sua avaliação diante do quadro respiratório do paciente, tá? E aí, diante dessa pergunta, você conscientemente se dê essa resposta, tá? Então, vamos lá, let's bora, foco, concentração, porque nós estamos falando de vidas, tá? Então eu coloquei aqui um checklist do que é que você vai fazer, tá? Para estar avaliando o paciente diante lá de uma situação, seja de urgência e emergência, mas principalmente quando você dispõe, é óbvio, de um relativo tempo, tá? De recursos humanos, recursos materiais, recursos de tempo, para fazer uma avaliação mais adequada do seu paciente. Lembrando que toda a avaliação, toda a anamnese, todo exame físico, ela tem que ser direcionada para o problema do paciente e individualizada, tá? Então, a listagem aqui dos detalhes que você vai usar não quer dizer que sejam universais, que você deva fazê-los exclusivamente só porque eu estou dizendo. Pode ser adaptado, você pode colocar alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos, tá? Então, primeiro de tudo, frequência respiratória. É muito comum a gente solicitar sermos solicitados para ser feita uma avaliação do paciente e durante a anamnese, deixa eu pegar aqui minha caneta, durante a anamnese nós checarmos apenas a frequência respiratória, né? Contando ali quantas incursões respiratórias o paciente tem. E não é só isso, tá? Então, além da frequência respiratória, eu tenho que avaliar o ritmo e eu tenho que avaliar a profundidade. Eu coloquei aqui esse formato aqui para você estar, inclusive, durante esse exame físico, fazendo o checklist lá, tá? Para ir se guiando, não se perder, não esquecer o que foi feito, tá? Durante a avaliação do seu paciente. Então, você vai avaliar também a profundidade, né? Se é uma respiração profunda, se é uma respiração superficial, e isso tem que ser registrado no prontuário do paciente. Simetria, o que é isso? Bom, a expansibilidade do tórax, ela tem que ocorrer tanto do lado direito como do lado esquerdo. Nós dizemos que é uma expansibilidade bilateral, tá? Então, ela tem que ocorrer dos dois lados. Acontece que alguns pacientes podem ter durante a avaliação do seu paciente, você pode identificar apenas uma expansibilidade assimétrica, por exemplo, né? Apenas um lado, o lado direito, se movimentando, o lado esquerdo parado. Pode ter ocorrido um barotrauma, pode ter ocorrido uma intubação seletiva acidental. Isso tem que estar junto na sua avaliação. Uso da musculatura acessória, o paciente está apresentando contração, né, contração da musculatura torácica, contração da musculatura abdominal, utilização ali da musculatura abdominal, tá, que nós chamamos de respiração paradoxal, quando o paciente apresenta movimento tanto do tórax quanto do abdômen durante o processo respiratório, tudo se contraindo, movimento aqui da asa do nariz, né, a aleta nasal, tá bom? Bom, você vai fazer a ausculta do seu paciente, usar o estetoscópio. O estetoscópio não é para usar apenas durante a verificação da pressão arterial. Faça a ausculta cardíaca, faça a ausculta pulmonar, faça a ausculta abdominal, tá certo? Com relação à ausculta respiratória, você vai identificar se há murmúrio vesicular, que é o som respiratório normal,
ou ruído adventício, que é um som respiratório estranho. E aí nós temos estertor, síbilo, crepitação, né? Nós temos vários tipos, tá? Treinem os ouvidos ao menos para identificar um som respiratório normal, faça a ausculta em casa, em você, em alguém que mora com você, em algum colega, nos pacientes, aproveite cada momento para aprender, para praticar. Então, bota o estetoscópio e vai treinar a ausculta. Rafael, não consigo identificar os sons respiratórios estranhos, o ruído adventício, não sei se é um estertor, se é uma sibilância. Bom, treina o teu ouvido para identificar um som respiratório normal. Faz a ausculta em você, tá? Treina isso. Porque quando você se deparar com um som estranho, você vai saber diferenciar, ao menos que é estranho, e vai comunicar a alguém, tá bom? Presença de secreção, para manter, nós precisamos manter a via aérea pérvia do nosso paciente. Então, às vezes a gente identifica, inclusive, na ausculta, outras vezes não precisa, tá? O próprio paciente está ali com ronco, então a gente vai fazer a aspiração de via aérea, então vai estimular a tosse nesse paciente, por exemplo. Manter a via aérea pérvia é essencial, vai diminuir bastante o risco de pneumonia, de broncoaspiração, de asfixia, inclusive por obstrução de via aérea. Por exemplo, o paciente está com tubo orotraqueal, formou rolha, tá? Então fazer a aspiração da via aérea. Identificar como é que está a oxigenação do paciente, como por exemplo através da saturação periférica de oxigênio, utilizando a oximetria, ou então a saturação arterial de oxigênio, através da gasometria arterial. A gente também pode associar através do exame laboratorial da hemoglobina, já que a hemoglobina baixa também é indicativo de má perfusão de oxigênio. Bom, como é que está o nível de consciência desse paciente? E alguns vão ficar inquietos, ansiosos, agitados. Isso é sinal de hipóxia, né? Pouco oxigênio a nível tecidual dos neurônios. Ou então se o meu paciente está sonolento, rebaixado, que é indicativo de, geralmente, é óbvio, nem sempre, mas geralmente de hipercapnia, tá? Aumento da quantidade de CO2. Então avaliar isso também. Avaliar também os exames de imagem, se por acaso foram feitos, raio-x de tórax, tomografia de tórax, tá certo? Então essa é a avaliação mais adequada ao ser feita com relação ao sistema respiratório. E aí eu lhe pergunto, aprendeu? Bom, se você não aprendeu, é porque você precisa assistir esse vídeo novamente. Afinal, a principal técnica de memorização é a repetição. Quanto mais eu repito, mais eu aprendo, mais eu evoluo, mais eu me aperfeiçoo. E assim, consequentemente, eu me torno um profissional muito mais seguro no meu ambiente de trabalho, oferecendo uma assistência de maior qualidade. Esse foi o nosso projeto Plantão Sem Segredos.